Estamos iniciando agora o terceiro módulo e ele contém lucro, margem de lucro e remuneração dos sócios. Vamos iniciar então o primeiro capítulo, lucro. E o que significa lucro? Lucro é o ganho auferido durante uma operação comercial ou no exercício de uma atividade econômica. Então, basicamente, lucro é a diferença positiva entre o que foi gasto e o que foi recebido em uma empresa ou por alguém. Dentro de uma companhia, é ele quem define o desempenho da empresa. Existem dois tipos de lucro, o lucro líquido e o lucro bruto. E para começar, nós precisamos ter algumas informações para a gente conseguir calcular o lucro, tanto líquido quanto bruto. Primeiro, a gente precisa da receita obtida. A receita é basicamente tudo que a gente teve de entrada dentro da empresa. Então, lá no sistema de gerenciamento vai ter um relatório. Por exemplo, o relatório de contas a receber, que foi tudo que você recebeu. Então, se você quer saber o lucro de um determinado mês, você pega o relatório lá no sistema de gerenciamento. Ou caso você não utilize de relatório, você pode estar pegando da sua planilha mesmo as informações que você já possui. E uma outra informação que a gente precisa para estar identificando o nosso lucro é o total dos gastos fixos e variáveis. Então, lá no primeiro módulo, a gente fez a análise e identificamos quais eram os nossos gastos e quais gastos eram fixos e variáveis. E agora, a gente precisa de entender qual é o valor de cada gasto. Então, lá na mesma planilha que você tem utilizado desde o primeiro módulo, a planilha de gastos, na página 5, a página está como valor dos seus gastos. Essa planilha ela está automatizada, então você vai perceber que os seus gastos, automaticamente as informações que você colocou na primeira página já estão nesta quinta página. Então, sempre que você precisar de atualizar, lembre-se de atualizar a primeira página. Agora nós já sabemos quais são os nossos gastos, se eles são custo, despesa fixa ou variável. Então, nós vamos colocar o valor deste gasto. Então, por exemplo, que o aluguel é uma despesa fixa e eu gasto R$1.000. Eu vou colocar aqui na coluna de despesa fixa R$1.000. E quando eu colocar todos os meus gastos que são custo fixo, custo variável, quais são despesa fixa e quais são despesas variáveis, então, muito facilmente você terá os valores de quanto é seu custo fixo, de quanto é seu custo variável, de quanto é sua despesa fixa e quanto é sua despesa variável. E são essas informações que a gente precisa. Então, agora é mão na massa. Para um minutinho o vídeo, coloca todos os valores reais dos seus gastos lá na planilha e já identifica quais são seus custos e suas despesas fixas e variáveis, qual é o valor que você gasta com cada um. Agora que nós já entendemos qual é o valor que nós gastamos com custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável, nós conseguimos calcular o lucro bruto e o lucro líquido. Mas antes, vamos entender o que é cada um. O lucro bruto é tudo que obteve de receita, ou seja, a diferença entre o faturado e o custo para fazer ou possibilitar o produto. O lucro bruto é chamado de bruto por ainda não ser o lucro real da empresa, que é mais conhecido como lucro líquido. O lucro bruto, eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque ele não é muito utilizado para o nosso dia a dia. Nós vamos utilizar mais o lucro líquido, que é o lucro real da empresa. Mas, para conceituar, a fórmula que você utiliza para entender o seu lucro bruto é receita total menos seus custos variáveis. Então, a gente consegue perceber que o lucro bruto, ele não considera todos os seus custos fixos, que podem ser muitos. Ele não considera suas despesas, que podem ser uma parte muito grande, muito relevante da sua empresa. Então, é muito importante que a gente entenda que o lucro bruto não é o lucro real da empresa. E por isso, hoje, nós estamos utilizando somente como base o lucro líquido. Olha só um exemplo do lucro bruto. Um comércio que trabalha aí com a venda de material de construção comprou um cimento por R$15 e vendeu por 20. Então meu lucro é R$5.
mas a gente não está considerando todos os gastos da empresa além do custo variável. Bora para o lucro líquido então? É a diferença entre todas as receitas da empresa e todos os gastos envolvidos para que ela funcione. Ou seja, é todo o recurso que sobra depois de deduzidos os custos, as despesas, os impostos. Esse indicador é essencial para avaliar o sucesso da organização. Por que é necessário que a gente consiga identificar o nosso lucro? É por meio dele que a gente consegue remunerar os nossos sócios e os investidores, investir em novos projetos para que a empresa continue a crescer, formar reservas financeiras para que o negócio seja mais sustentável. A fórmula que nós vamos utilizar para identificar o nosso lucro líquido é muito simples. Lucro líquido é igual receita total menos gastos totais. Muito básico. Qual é a nossa receita total no mês? A gente já conseguiu identificar lá no nosso relatório do contas a receber. E quais são o nosso gasto total? Tá lá na planilha que você acabou de preencher, você identificou qual é o total do custo variável, do custo fixo, da despesa variável, da despesa fixa, mas também identificou qual é o total dos seus gastos. Então, você vai basicamente pegar a receita e diminuir pelo gasto total. E no nosso dia a dia, a gente vai utilizar o lucro líquido. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, para ficar mais fácil essa definição, para vocês entenderem realmente o que é lucro líquido. Considerando uma pizzaria que teve uma venda de 100 mil reais no mês, e você identificou os seguintes gastos. Com matéria-prima, você identificou 30 mil reais. Para salário dos colaboradores, você identificou o gasto de 25 mil reais. Para aluguel, prolabore e demais despesas de funcionamento, você identificou 25 mil reais. E de imposto, a gente identificou 5 mil reais. Olha que nesse exemplo, a gente nem está separando entre custo, despesa fixa ou variável. Nós só estamos pegando os gastos totais. Então, se a fórmula é receita total menos gasto total, nós vamos pegar 100 mil, que é a nossa receita total, e vamos diminuir pelos gastos. Então, para ficar mais fácil, nós vamos somar todos os gastos inicialmente. Já identificamos que é 30 mil, mais 25 mil, mais 25 mil, mais 5 mil, que dá um total de 85 mil. Se a nossa receita é 100 mil, menos 85 mil, então nós temos 15 mil reais de lucro líquido. Então, com base no exemplo, nós identificamos que o lucro da empresa foi positivo.